Muito boa noite, amigos, meus irmãos em Cristo. Sejam muito bem-vindos ao nosso resumo EBD. Muito bem, irmãos estão acostumados aqui, né, a gente trabalhar com o projeto EBD, que eu estava fazendo junto com o meu canal. Mas a partir de agora, né, eu vou fazer separado. Vou gravar duas aulas, né? Lá no meu canal vai ter também, vai continuar o projeto EBD, mas aqui no canal da igreja vai ter o resumo EBD. Será sempre postado às sextas-feiras e nós vamos tentar fazer ao vivo em alguns momentos nós vamos fazer ao vivo esse resumo EBD, sempre com professores, convidados, nossos irmãos. Nós estamos vendo aí para ter fixo alguém comigo, né? Então vai ficar bem interessante isso, tá? E aí sempre na sexta-feira às 20 horas, tá bom? Então os irmãos aí vão ter sempre um material exclusivo, pensado aqui para a igreja, tá? Eu vou sempre anunciar lá no meu canal, para que as pessoas que assistem lá, meus amigos, familiares, possam participar aqui também. Né? Então fique à vontade para deixar os seus comentários, deixar as suas questões, as suas dúvidas, né? Certamente isso vai enriquecer e vai ajudar o nosso trabalho. E a sua dúvida pode ser a dúvida de algum outro irmão também, tá bom? Antes da gente entrar no conteúdo da semana, né, deixo aqui o meu muito obrigado ao pastor Clóvis Júnior, à pastora Jaqueline, à pastora Ete, né, que é a coordenadora geral do Núcleo de Educação da Igreja, Núcleo de Ensino, né, da Igreja, a missionária Carla, que é a superintendente da Escola Bíblica na sede. Então fica aqui o meu muito obrigado pela confiança, pelo espaço que nos é dado para a gente trabalhar as questões da Escola Bíblica, trabalhar as questões teológicas, né, e eu espero que, do fundo do coração, que seja realmente útil aos irmãos, tá bom? E é isso, né? Vamos lá então para a nossa lição de número 2, né? Apocalipse, a revelação de Jesus. Muito bem, o texto áudio diz assim, Apocalipse 1, versículo 17, perdão. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último. A verdade aplicada, eu achei que o comentarista foi muito feliz nessa verdade aplicada que ele comentou, que ele diz assim, não podemos, como igreja, ignorar ou desprezar a relevância da mensagem do Apocalipse, pois breve Jesus voltará. Eu achei que o comentário dele foi extraordinário. Eu lembro que eu comentava na primeira aula, que até na live, né, que nós fizemos aqui com o presbítero Diego e o pastor Carlos Viviano, eu não estudo, né, de maneira acadêmica a escatologia. Mas o que ele coloca aqui é exatamente o que eu penso. Como cristão, você tem que saber sim sobre a escatologia, sobre as profecias relacionadas à volta de Cristo. Por que isso? Porque é extremamente importante que você anseie na sua alma, no seu coração, no seu íntimo pela volta do Senhor Jesus. Como eu já falei em outras ocasiões, eu repito, se você não tem essa esperança firme, forte na sua mente, no seu coração, seu cristianismo não está completo, não está segundo as Escrituras. Tá? Perceba que Paulo ansiava pela volta de Cristo, João, Pedro, todos os apóstolos, todos os discípulos, a igreja ansiava. Você pega escritos de teólogos ali do primeiro século, é chamado pais da igreja, eu nem concordo com essa denominação, mas enfim, historicamente a patrística, né? Você vê que eles escreviam sobre isso, né? Então, assim, a volta de Cristo, o arrebatamento da igreja é uma realidade que tem que estar presente em nossos corações e gerar em nós esperança. E a esperança, como diz o pastor Carlos Viviano, né? É a esperança da redenção, é a esperança da bênção completa. A nossa verdadeira vitória é a volta de Cristo e a nossa redenção plena. Essa é a nossa verdadeira. Amém? Muito bem. Então vamos lá. A lição ela tem três objetivos, os seus três tópicos maiores, né, que são divididos em três subtópicos. O objetivo é despertar para a brevidade do tempo, ou seja, para a iminência da volta de Cristo. Segundo, mostrar as características que identificam a igreja nesse momento. E por fim, destacar a pessoa de Cristo e sua posição de soberania. Amém? E é isso que nós vamos ver nesses três tópicos da segunda lição. Muito bem. Primeiro, a revelação do Apocalipse. O que eu achei interessante? Ele começa falando da autoria do livro. E ele destaca o seguinte, no primeiro versículo.
E primeiro, ele diz revelação de Jesus Cristo. Então, primeiro, o objetivo do livro é revelar Jesus. Né? Não é mais do que revelar símbolos, sinais do fim dos tempos, eventos escatológicos, eventos durante a grande tribulação, milênio. Mais do que isso é revelar o coroar da obra redentora de Cristo, como eu acabei de falar, né? Que nós esperamos a redenção plena em Cristo, que é o arrebatamento da igreja. Então, o livro de Apocalipse é para revelar Cristo, né, como alfa e o ômega, o princípio da obra redentora e o fim, o objetivo final, né? Como se houvesse, eu acho meio redundante, né, objetivo final. Ou seja, revelar o coroar, né, a plenitude dessa obra, dessa redenção. Amém? Segundo, o qual Deus lhe deu origem divina, a autoria divina. Toda a Bíblia nós sabemos que ela tem a sua origem na eternidade. Foi Deus quem revelou, foi Deus quem moveu os escritores. Mas aqui isso é enfatizado, revelação de Jesus que foi dada pelo próprio Deus, pelo Pai, para mostrar a seus servos, ou seja, a um destino específico, que é a igreja, né? Eu gosto de dizer isso, sempre a mensagem é direcionada aos salvos, aí os outros ouvem. Okay? Mas perceba que a mensagem bíblica ela é sempre direcionada a Israel. Em alguns momentos, sim, para outros povos, claro. Mas é sempre direcionada, ela tem um objetivo, ela tem um povo específico. O Apocalipse não é diferente. Né? Via de regra, a Bíblia ela é direcionada à igreja e o Apocalipse, principalmente, é aqueles que são salvos. É aqueles que vão viver a redenção. Né? Não faz sentido Deus escrever, não faria sentido, né? Deus escrever isso para quem não é salvo. Né? Então é para a igreja. E por quê? Marcelo, mas a mensagem do Senhor é para todos. Sim, mas a igreja anuncia ao mundo. É sempre assim. É por isso que Jesus fala que a nós foi dado a conhecer, mas a eles é falado por parábolas. E nem sempre eles vão entender. Então cabe à igreja anunciar esse evangelho. Amém? Então é direcionado sempre à igreja. Segundo, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. É a profecia, é o caráter profético do livro de Apocalipse. E por fim, pelo seu anjo as enviou, um mensageiro. Então o Senhor enviou e João escreveu. E o que o comentarista destaca aqui é que João é um escritor. João não é o autor. João é o escritor das revelações. Como eu comentei, toda a Bíblia, sim, ela tem autoria divina, ela tem a inspiração divina. Né? Costuma-se dizer que são 40 escritores de toda a Bíblia, mas um único autor, que é o Senhor. Né? Então, assim, o Senhor ele move a escrita de toda a Bíblia, né, mas em Apocalipse isso é destacado. Porque João escreve realmente aquilo que ele ouviu, aquilo que ele viu. Então, isso é mais evidente, né, no livro de Apocalipse. Amém? Muito bem. 2.2, ele fala da tríplice bem-aventurança. Eu não gosto muito dessa expressão tríplice bem-aventurança, vocês vão entender por quê. Veja só, ele fala da tríplice bem-aventurança no versículo 3 do capítulo 1, quando diz assim: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas. Né? Ou seja, para ele a tríplice bem-aventurança seria aquele que lê, aquele que ouve e aqueles que guardam. Contudo, a bem-aventurança aqui é para aqueles que guardam, seja lendo, seja ouvindo, mas guardam. Portanto, é uma bem-aventurança que ela é composta, por assim dizer. Né? Não é só ler que vai te fazer bem-aventurado. Não é só ouvir que vai te fazer bem-aventurado, mas é guardar aquilo que você lê ou aquilo que você ouve. Tá? É importante aqui uma curiosidade, o seguinte: a maior parte da população naquela época era analfabeta. Por isso que fala, aquele que lê, ou seja, alguém lia, e os que ouviam nas sinagogas, ou em algum outro ambiente de ensino, como o templo, por exemplo, né, em Jerusalém. Então aquele que ouve, aquele que lê é bem-aventurado, aquele que ouve é bem-aventurado, se guardar. O que é guardar? É praticar, né? É permitir que aquelas escrituras moldem o seu caráter, moldem a sua vida, moldem as suas atitudes. Ok? Isso é guardar. Então é aquele que guarda que vai se tornar bem-aventurado. Ou seja, o bem-aventurado é aquele que lê ou ouve, tanto faz, o seu contato, né, com as escrituras, se você está lendo, se você está ouvindo, e que guarda. Né? Então, não é que são 3 bem-aventuranças. Né? É uma bem-aventurança só, que exige que você guarde as escrituras, você pratique as escrituras. Amém? Muito bem.
1.3, a brevidade do tempo. É interessante que aqui ele comenta o seguinte, olha, enquanto Daniel fecha o livro, vão ver Jesus abrir o livro e o aviso é claro, é tempo de arrependimento e consagração a Deus. Gente, Jesus está às portas, está voltando, né? Os sinais estão se cumprindo, as profecias estão cumpridas. Não é hora de ficar brincando de ser crente. É isso que o comentarista está dizendo, né? E muito feliz nesse comentário dele. Perceba que enquanto lá em Daniel o Senhor fala, fecha o livro, porque a profecia é daqui a muito tempo, em Apocalipse tem expressões como eis que cedo venho, certamente cedo venho, estou às portas e bato. Né? E aí alguém diz assim, mas já tem 2000 anos que isso foi escrito e até hoje. Queridos, isso é essencial. Por quê? Claro que sim, tem gente que fala assim, mas Jesus pode voltar para você, ou seja, pode morrer. A questão, gente, é a seguinte, Paulo esperava que Jesus voltasse para ele. Jesus fez a promessa para aqueles que o ouviram. Né? Então é parte essencial desejar. E outra, você não deseja o reino de Deus, tanto faz ele voltar ou você ir para lá. Você não quer o reino. Dá para entender o que eu estou dizendo? Né? Deixa aí nos comentários se você entendeu essa parte. Né? Fala aí, eu entendi o que é desejar o reino. Né? Se você não deseja o reino de Deus, para que você vai para lá? Esperar a volta de Cristo é a mesma coisa que desejar o reino. É a mesma coisa que desejar estar com Cristo o tempo todo. Se você não deseja estar com Cristo o tempo inteiro, você não entendeu o sacrifício de Jesus. Você não entendeu quem Ele é. Você não entendeu a grandeza do Evangelho. Esse é o ponto. Tá? Esse é o ponto. Né? Então, se vai ser hoje, se vai ser daqui a 10 anos, a 5 anos, a 1 ano, a 20 anos ou a 1000 anos, pouco importa. O nosso coração anseia. O nosso coração deseja a volta de Cristo. A nossa esperança não é uma esperança de estou esperando. Não é uma espera. A esperança é uma espera ativa. É uma espera que anseia. É uma espera que deseja. Por quê? Porque nós desejamos o nosso Salvador. Nós o amamos. Nós amamos aquele que nos amou primeiro. O cristão ama, o cristão deseja. Isso é o mais importante. Né? Agora, tem um outro detalhe que os sinais estão cumpridos. Então sim, Jesus vai voltar em breve. Não tem assim grandes acontecimentos históricos para ocorrer. Grandes profecias se cumprirem, porque todas já estão cumpridas. As grandes profecias estão cumpridas. Ok? Então, Jesus vai voltar e nós precisamos estar preparados. O que é estar preparado? Anseio. Desejo pela volta do Senhor Jesus. Bem? Movido pela redenção, movido pela experiência de salvação. Muito bem. Segundo ponto, o autor vai tratar da visão da igreja, né? Como que o Senhor vê, como que a igreja se relaciona, né, nesse projeto. Então, primeiro ele começa falando das 7 cartas. Tá muito calor, gente. Molhar a garganta. E ele vai dizer que as 7 cartas são o primeiro contato nosso com as igrejas da Ásia. Essa afirmação ela não é muito precisa, né? Porque Paulo escreve a Éfeso. O livro de Atos fala das igrejas da Ásia, né? Até porque as igrejas da Ásia elas nascem em uma das viagens missionárias de Paulo. Né? Então, essa informação não é muito precisa, não é o nosso primeiro contato do leitor bíblico com as igrejas da Ásia. Né? Hoje é a atual Turquia, ali, né? Aquela região ali é a Turquia, atualmente. Mas é interessante que ele destaca o seguinte: quando o Senhor faz a menção da Trindade, né, do Senhor presente, do anjo do Senhor, na verdade, é o mensageiro, né? Mas que o Senhor sabe as obras, que o Senhor está presente, que o Espírito Santo está agindo, que o Senhor está cuidando. Ele destaca o seguinte: a menção à Trindade, falando com as 7 igrejas, demonstra a total atenção e apoio de Deus à igreja. Veja só, o Senhor, o relacionamento que ele mostra com as igrejas ali, tem uma série de interpretações, que são períodos históricos da igreja, que representa períodos históricos e tal, mas há uma mensagem central: Deus está no meio da sua igreja. O Senhor conhece a necessidade da igreja. É o Senhor quem conduz a igreja. É o Senhor quem organiza a igreja. É o Senhor quem move a igreja. Amém? Então isso precisa estar muito claro na cabeça da gente, para que nós entendamos que é o Senhor quem vai conduzir a igreja em tudo. Né? Não é o homem. Nós precisamos única e exclusivamente fazer o que a Bíblia manda. Sem inventar moda, sem tirar nem pôr. Amém? Aí no 2.2 ele vai trabalhar aquela doutrina de reis e sacerdotes. Né? Ele vai chamar de reino e sacerdócio. E ele coloca uma coisa aqui que me chama a atenção,
E eu vou fazer um contraponto aqui, mas a colocação dele é interessante, né? A gente critica em um ponto, elogia no outro e tal. Mas a colocação dele é interessante. Ele vai dizer o seguinte, olha, porque lá em Apocalipse 19, vai dizer que nós... Apocalipse 19? 19 ou 20? Tem referência aqui? Não? Tinha referência aqui, gente. Cadê? Cadê a referência? Não me lembro aqui agora, eu também não notei, né? Mas em Apocalipse, não me recordo aqui, vai dizer que nós vamos reinar com o Senhor, né? Vamos reinar durante o milênio, vamos reinar com o Senhor, tá? Tá, Apocalipse 1:6. Apocalipse 1:6, nós somos chamados de reis e sacerdotes, né? E aí, o que acontece? Ele vai dizer o seguinte, olha, além desse momento lá no milênio, né, que fala que nós reinaremos com o Senhor 1000 anos, se não me engano é Apocalipse 20, né? Além disso, no momento atual, nós somos chamados a interceder pelo mundo. Ele faz essa colocação. Só um cuidado aqui, como eu falei nas lições de Ezequiel, não existe relação sacerdotal entre homens. Né? De modo que, nesse caso, essa intercessão pelo mundo não é bem um sacerdócio. É uma posição de intercessor, né? Não de sacerdote. Por quê? O sacerdote era aquele que entrava e sacrificava, ou seja, oferecia o sacrifício para que a pessoa fosse perdoada. Nós não temos essa autoridade mais, tá? Nós não temos, né, de entrar, sacrificar e a pessoa ser automaticamente perdoada, ou que a nossa oração gera o perdão para o outro. Então, cuidado. Tecnicamente, conceitualmente, teologicamente falando, nós não somos sacerdotes, ou seja, mediadores. É Cristo que é o mediador. Nós somos arautos. Nós anunciamos para o mundo que há um sacerdócio real em Cristo. Tá? Então, por que a Bíblia nos chama de sacerdotes? A Bíblia nos chama de sacerdotes porque nós mesmos, através do sangue de Cristo, temos acesso ao Pai. Né? Ou seja, Jesus morreu na cruz, o seu sangue nos purifica do pecado, nós então podemos entrar na presença de Deus e orar pelas pessoas, mas não realizar a expiação, não requerer o perdão do pecado. Tá? Apenas Cristo tem a autoridade de chegar diante de Deus e requerer o perdão de pecados, ou Ele mesmo perdoar. Né? Quando a gente fala isso, é só figura de linguagem mesmo, Ele mesmo perdoar os pecados. Amém? Só Ele. 2.3, 7 castiçais. Bom, os 7 castiçais, ele vai destacar aqui que o ouro, né, os castiçais eram de ouro, aponta para a glória e majestade de Cristo, que dá à igreja capacitação para manifestar o poder de Deus e ganhar vidas com a pregação do evangelho, muito próximo do que a gente falava anteriormente. Ou seja, a função da igreja é anunciar o evangelho eterno, é anunciar a graça de Deus para a salvação de almas. E por fim, chegamos no terceiro ponto. Ele vai trabalhar a visão sobre Deus. E ele vai começar a trabalhar na Trindade. Né? E ele usa vários textos aqui para falar da Trindade, né, e tal, mas eu destacaria a Trindade no versículo 1, como a gente falava ali em cima. Olha só, no versículo 1 você já tem expressamente o Pai e o Filho. Né, eu vou pegar aqui na revista, né, que é mais fácil. Né, olha só, você já tem o Pai e o Filho, porque ele vai dizer, olha, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus me deu. Ou seja, o Pai revelando o findar da obra redentora, ou seja, o coroar, né, o consumar, essa palavra que eu estava procurando, a consumação da obra redentora, tá, em Cristo Jesus. Né? Então o Pai mostrando isso, o Pai e o Filho. E aí, e o Espírito Santo? Onde você vai ver? No decorrer de todo o Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. O Espírito e a esposa dizem vem. Né? Essa ordem, né, que é colocada por João é interessante. Por quê? O Espírito e a esposa. O Espírito diz primeiro, a esposa repete. O Espírito fala, a igreja repete. Né? A mensagem do Senhor é sempre assim: o Espírito fala e a gente repete. A igreja repete o que o Senhor coloca em sua palavra. Bem? Então a Trindade ela está em todo o livro de Apocalipse. O autor dá outros exemplos, mas aqui eu estou aí chamando a atenção para um ponto. Tá? Ele dá outros textos aqui, os irmãos podem ver na revista. 3.2. Jesus, o Filho do Homem. Essa expressão é muito polêmica. Né? No Antigo Testamento ela identificava profetas, ela tinha alguns significados. Mas no Novo Testamento ela se refere exclusivamente a Cristo. Por quê? Primeiro, porque ela vai fazer essa identificação com o conceito do Antigo Testamento. Profeta, um emissário de Deus, mas também vai destacar
que Jesus não é um profeta qualquer. Ele é o Filho do Homem no sentido messiânico. Por quê? No Antigo Testamento também tinha um sentido messiânico para o Filho do Homem. É aquele que iria realizar alguma obra específica, alguma missão especial. Então Jesus era esse. Então essa expressão destaca a plena natureza humana de Deus, mas a plena natureza humana de Cristo, né? Mas ao mesmo tempo dizendo, olha, ele é filho do Deus Altíssimo. Ele é filho daquele que criou a humanidade. Ele é verdadeiramente o filho do homem que a gente esperava. Ele é verdadeiramente o Messias. Aquela expressão filho do homem lá atrás, agora sim, ela se cumpre perfeitamente na pessoa de Cristo. Tá? Por isso, no Novo Testamento, só Jesus vai ser chamado de filho do homem. Bom? Muito bem. Por fim, 3.3, a visão de Cristo glorificado. Né? E ele vai ver Jesus vestido de um vestido comprido, até os pés, mostrando aí a função sacerdotal de Cristo, né? As vestes sacerdotais até o pé, ali mostrando que Jesus, ele é o sumo sacerdote, aquele que entrou, como dizem em Hebreus, com o próprio sangue no tabernáculo eterno. Segundo, vai ver ele cingido pelo peito com um cinto de ouro, que mostra o que é a justiça de Cristo, o poder de Cristo, a soberania de Cristo. Né? Depois, ele vai ver sua cabeça, cabelos brancos como a lã, né? Brancos como a lã e como a neve, né? Mostrando a honra, né? A justiça, a santidade, a honra de Deus e a sua eternidade. O cabelo branco fala de uma pessoa longeva, né? Uma pessoa que viveu muito. Lembrando que naquela época, 50 anos já era, né, mais do que velho. A expectativa de vida daquela época era muito baixa. Tá? Então, o cabelo branco é sinal dessa longevidade. E Cristo, então, ele é eterno, né? Aquele que vive para todo sempre. E é também o cabelo branco é sinal de sabedoria, né? Então o Senhor é aquele que tem toda a sabedoria, tá? Ele tem todo o conhecimento, né? Provérbios capítulo 2. Terceiro, seus olhos... terceiro não, né? 1, 2, 3, quarto. Seus olhos como chama de fogo. Fala da onisciência. É aquele que vê tudo. É aquele que conhece tudo. E nada fica oculto diante dele. Amém? Espero que o resumo tenha aí esclarecido algum ponto, possa te ajudar na preparação da sua aula. Que Deus possa te abençoar. Amém? Mais uma vez agradeço aqui a toda a igreja, a estrutura da EBD, os nossos pastores, todos pela confiança. Agradeço você que assistiu. Não esqueça de deixar um comentário, compartilhar o link do vídeo. Deus abençoe. Até o próximo resumo.